Dia 22 de março de 2016, você já parou para observar ao seu redor como tantas pessoas desperdiçam a força da juventude e muitas enveredam nos caminhos tenebrosos e sem volta das drogas? Outros vivem uma vida sem propósito e uma velhice sem sonhos, e outros sabem até onde vai chegar e são homens de êxito. O livro de Eclesiastes diz, olha, lembra-se do teu Criador enquanto você ainda é jovem. Numa linguagem bem atualizada, diz assim, olha, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele, antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você poderá não mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo, a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. De fato, não podemos negar, esse é um caminho da envelhecência, não é? Hoje, a medicina produz e nos dá a condição de uma qualidade de vida bem melhor, uma longevidade, mas não temos que encobrir o sol com a peneira. Verdadeiramente, o envelhecimento traz consequências para o corpo físico. Mas a Bíblia registra a vida de jovens sonhadores que serviram a Deus e fizeram história e deixaram muitos exemplos. E um desses jovens é José, em Gênesis 37, no capítulo 37 a 50. José foi um grande homem de Deus. Sua história é um exemplo para todos nós, um exemplo de superação, um exemplo de fé, onde nos ensina a nunca desistir dos nossos sonhos, por mais difíceis que seja a situação. Deus sempre cumpre e cumprirá a sua palavra, e as promessas que fez para José, eles a cumpriu. Encontramos no livro de Gênesis o registro de vários homens muito importantes na história. Abraão, Noé, Isaac e Jacó. Porém, o Espírito Santo registra a história de José com mais ênfase. É a história mais longa, com mais capítulos em todo o livro. E isso nos mostra a importância deste servo do Senhor e porque a sua vida, a sua história impacta e continua impactando tantas vidas ao longo das gerações. José era um filho de Jacó, também conhecido como Israel Jacó, um homem que ao longo de sua vida teve muitas experiências com o Senhor Deus. E com certeza José prestava muita atenção quando Jacó contava suas histórias. E isso, certamente, teve um grande impacto em sua vida. Jacó tinha 12 filhos, José era um dos filhos mais novos, o 11º para ser exato. E a Bíblia deixa claro que o seu pai tinha preferência por ele, fazendo dele o seu filho favorito. Mas isso é uma outra história. Mas José não era só o querido do seu pai, ele também era escolhido por Deus, e Deus falava com ele através de sonhos. Vejamos o que Deus diz na sua palavra a respeito disso. Lá no livro de Números 12:6 diz: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Esse dom divino José tinha. José teve um sonho da parte de Deus, e a coisa mais linda quando recebemos da parte de Deus sonhos. E sabemos que Deus nos dá as interpretações desse sonho. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Diz a palavra que José tinha 17 anos quando teve esse sonho. E é difícil exigir maturidade de um jovem desta idade. José, ainda imaturo, contou o seu sonho para os seus irmãos, e o que conseguiu com isto foi ainda mais ódio.
O que Deus estava mostrando para José é que ele tinha um futuro brilhante, um futuro de prosperidade, um futuro de honra, e que ele seria mais importante que seus irmãos, e o que para os padrões daquela época era impraticável. Eles viviam numa sociedade patriarcal, e como tal, o filho mais velho seria o mais importante, neste caso, Rubem. José era um dos filhos mais novos, e isso deixava seus irmãos incomodados, enfurecidos e invejando. Confirmando o propósito de Deus, vemos que José teve outro sonho, o que deixou seus irmãos ainda mais furiosos. Porém, diz a palavra, que Jacó, seu pai, guardou o sonho no seu coração. Você que está nos assistindo, eu pergunto, você tem sonhos? Eu venho aqui te encorajar a sonhar mais e acreditar em você. E, acima de tudo, a confiar em Deus. Deus tem sonhos para você. Deus coloca em nossos corações os nossos sonhos. Ele tem projeto. Deus coloca em nossas vidas os propósitos. E José foi um aprendiz por excelência. E nós precisamos entender, observar e aprender a vencer as adversidades com José, que foi invejado, foi preso, lançado em cisterna, vendido, foi colocado diante dos príncipes, resistiu às tentações da carne, subiu ao trono pelas revelações dos dons que deu, fez amizades nos cárceres, foi um homem exemplar. E na história de José podemos tirar algumas lições e refletir. Primeiro, cuidado para quem você conta seus sonhos. Nem todos desejam o seu sucesso. Tem sonhos que você precisa guardar em seu coração e confiar somente naqueles que você tem certeza que estão ao seu lado e que vibram com a sua vitória. Segundo, há muitos irmãos de José andando por aí. Pessoas que querem destruir os seus sonhos, que querem matar os seus sonhos, que querem te lançar na cova e te ver escravo. Os maiores inimigos de José estavam dentro de casa. A inveja é um sentimento que destrói o ser humano. Intentaram mal contra ele e lançaram numa cova. Terceiro, confie em Deus. Não deixe as adversidades te desanimar, por mais difícil que esteja a sua situação hoje. Creia que amanhã será melhor. Quarto, saiba esperar o tempo do Senhor. Deus vê lá na frente. José, na figura de Jesus, estava sendo preparado para o que Deus ia colocar nas suas mãos mais adiante. Deus iria usar o mal que os irmãos e que Potifar, onde ele serviu, e sua esposa fizeram artimanha para capacitá-lo, para moldá-lo, para fazer dele um campeão. Deus via lá adiante. Quinto, seja um instrumento nas mãos do Senhor e nunca deixe de usar os dons e talentos que foram confiados a você. Lembre-se, o nome do Senhor precisa ser glorificado pela sua vida. José, além de ter sonhos vindo da parte de Deus, ele tinha capacidade dada por Deus para interpretar os sonhos. Gênesis 40, de 7 a 8. Sexto, aproveite as oportunidades que o Senhor coloca sobre a sua vida. Use a sua inteligência que Deus te deu. Você pode conseguir, você vai vencer, você pode. Como dissemos ontem, bata no seu peito, eu posso. Sétimo, saiba perdoar. Não guarde mágoa, não guarde rancor, se livre de todos esses sentimentos, se liberte. Somente assim você estará preparado para voos mais altos, voos mais lindos, a velocidade de cruzeiro. Gênesis 42, 6 a 9. Assim foi a vida de José, perdoou. Quando todos imaginavam que ele seria um vingador, ele foi um pacificador, perdoador. José nos ensina que Deus está no controle de nossas vidas. E nem sempre entendemos de imediato os seus propósitos, mas como José, temos que contar e permanecer com a nossa fé inabalável. Devemos perdoar e estar preparados para quando as oportunidades vierem. Por mais que olhemos em volta e só vemos derrotas, lutas e dificuldades, temos que estar firmes aos pés de Jesus. O nosso socorro virá, por mais que os adversários sejam muitos e a perseguição seja implacável. Ainda, esse tempo você terá grandes vitórias. Com certeza, o seu nome estará sendo registrado e o nome do Senhor glorificado em sua vida. Escute o que diz o Salmo 126, de 5 a 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria.
Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, que é a conquista, que é a semeadura. Creia, a sua hora vai chegar, nunca desista do Senhor, não olhe para trás, o que passou, meu amigo, já passou, olhe para frente, olhe para o alto, olhe para onde vem o seu socorro, o autor e consumador da nossa fé. Como é bom permanecer fiel e colher os frutos de uma vida de obediência, é ou não é? Pense nisso, reflita sobre isso. Bom estar em sua companhia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.